depois do Ibovespa ter renovado vários recordes durante estes últimos dias, o índice acumula queda de 0,29% na semana. E aí, que história é essa? Alguns setores puxam esse desempenho do Ibovespa para baixo. Sobre este assunto que eu converso agora com o Fernando Brescani, que é analista de investimentos do End Bank. Seja bem-vindo à nossa programação, prazer tê-lo por aqui. Uma ótima tarde a você, Fernando. Boa tarde, o prazer é meu. Caríssimo, o que está acontecendo com a Bolsa de Valores? 146 mil pontos, a gente falou aí sobre máxima histórica atrás de máxima histórica, batemos pela primeira vez o 147, mas na semana, quando a gente vai passar a régua, desempenho ainda negativo. É que são aquelas máximas de compassinhos de bebê que a gente está dando agora, então não são talvez altas muito expressivas para a Bolsa, mas mesmo assim, bastante confiança do consumidor. Como é que você interpreta este momento que vemos do índice? Eu acho que são as variáveis macro e políticas que pegaram essa semana. Quer dizer, a gente teve nos Estados Unidos um auxílio semanal de desemprego mais fraco do que o esperado, o que indica que, de repente, o desemprego não estaria tão alto, né, quanto se esperava. E a gente teve um PIB do segundo tri, uma nova leitura mais forte do que o esperado. O mercado espera a queda de juros nos Estados Unidos, mas com esses dois dados, um PIB mais fraco e um auxílio semanal de desemprego, um PIB mais forte e um auxílio semanal de desemprego mais fraco, a expectativa de duas quedas na taxa de juros nos Estados Unidos estava praticamente em 100%, caiu para a faixa de uns 70%, quer dizer, jogou um pouco de dúvida, não é? E aí isso levou a uma alta das treasuries e, consequentemente, uma acomodação das bolsas lá fora, não é? Por aqui a gente teve, quer dizer, esse impacto do cenário dos Estados Unidos, por conta do político não, do macro, e do juro, mas aqui a gente teve o IPCA 15, era esperado uma alta e realmente essa alta veio, não é? E as últimas pesquisas políticas indicam que o candidato atual, que o presidente atual, tá na frente, não é? Então o mercado, quer dizer, torce por um concorrente que tem uma política de gastos sociais mais fraca, não é? Então tudo isso atrasou a Bolsa. Agora, a gente teve algumas altas na semana. A gente teve aí, saíram os reajustes dos planos de saúde, Qualicorp subiu bem, a gente viu a Embraer aí que não para de ganhar novas encomendas, não é? Por outro lado, a gente teve aqui também a queda da Cosan, por conta do fato relevante de um aumento de capital a um preço menor do que é o atual, Raízen, não é? E hoje tem, quer dizer, a Azul estava muito descontada, né? E hoje está puxando bem. Eu acho que é mais ou menos esse embasamento que a gente olha. E de certa forma, quer dizer, em paralelo, a gente vê o DXY, que é a relação dólar em relação à cesta global de moedas, ganhando força, né? Depois de muito tempo perdendo força, né? Então isso também mostra, de repente, uma expectativa de uma economia americana mais forte. Perfeito. Essa seria a minha leitura. Certíssimo. Quando eu olho para as maiores altas da semana, eu vou até separar isso aqui direitinho do que está acontecendo no mercado financeiro brasileiro. Vou colocar aqui as altas, o que está rolando por aqui. Temos, por exemplo, Magazine Luiza com uma alta bastante expressiva. No mês completo, a Magazine Luiza está se recuperando e se recuperando bem. Outras empresas do setor de varejo também muito bem nestes últimos meses. É questão também de corte de juros, talvez uma visão um pouco mais otimista para o futuro do custo do dinheiro aqui no país ou até lá fora. Como é que você avalia esse setor mais voltado a consumo, principalmente o setor de varejo, agora que está parecendo dar alguns sinais de vida? Mas a gente está esperando estes sinais já há alguns anos. E aí vira e mexe, o varejo dá uma despontada, mas volta para os patamares mais baixos que a gente vê desde 2021. Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que falar do juro. Parece que finalmente a gente parou de subir a montanha, parou de subir o juro, não é? A expectativa é que esse juro fique nesse atual patamar, pelo menos até o final do ano, podendo cair já no início do ano que vem, não é? Então o mercado antecipa, porque juro para baixo, varejo para cima. Esse juro sobe há 4 anos, quer dizer, a gente começou esse movimento global de alta de juros aí no segundo semestre de 2021. Então as empresas de varejo sofreram muito, né? E com o juro mais fraco, elas tendem a se recuperar nesse momento. Então o mercado antecipa. Essa seria uma leitura para as empresas de varejo, que vem subindo aí nas últimas semanas.
Tem algo ok? mais que o mercado, na tua opinião, está se antecipando? Está antecipando algum movimento que a gente ainda não viu nesses ativos de risco, principalmente? Você enxerga que a gente está colocando, como o mercado normalmente faz, a carroça na frente dos burros em algum setor que, claro, pode ter um risco aí de queda, porque tudo pode acontecer nos próximos meses para essa economia mundial? Vamos lá. Primeiro a gente tem o juro, né? Quer dizer, todo mundo espera que o juro caia lá fora, já começou a cair nos Estados Unidos na última reunião do Fed, né? E que o nosso juro possa cair de dezembro em diante, né? Se não cair na reunião de dezembro, ele cai na reunião do início do ano. Então, e aí deve ser uma queda mais constante de queda de juro, né? A própria pesquisa Focus trabalha na faixa de 12, 25, não é? Então todo mundo espera que esse juro caia. Esse juro caindo vai aliviar, não é? Muitas empresas estão endividadas e vai aliviar o consumo, não é? Que está bastante sofrível. Outro ponto é o seguinte: a gente tem o ano que vem um cenário eleitoral, não é? Então, isso já tem interferido na Bolsa, vai interferir mais, não é? E conforme a gente vai avançando em 2026, vai ser muita volatilidade. Quer dizer, se vier algum candidato de oposição que o mercado goste, a Bolsa vai andar muito mais, ela antecipa. Se não vier nenhum candidato, quer dizer, for o candidato atual, mas tem que ver as propostas que ele vai defender para o próximo governo, aí o mercado para analisar primeiro e não tem uma alta tão forte quanto teria se fosse um candidato de oposição, onde se espera corte de custos. Então, ou seja, essa antecipação que já vem acontecendo e que pode acontecer é uma expectativa de mudança de cenário. Juro menor, atividade melhor e contas fiscais mais controladas a partir de 2027. Para essa moeda. A impressão é que o dólar já bateu onde deveria bater nesses 5,33, porque tinha muita expectativa para corte de juros nos Estados Unidos e uma migração de recursos para o Brasil, já que a gente está pagando 15% de juros ainda. Então, o diferencial de juros traria mais dinheiro para o Brasil. Teve essa antecipação também, na tua visão, do pessoal correndo aí para real, compra no boato, vende no fato. 5,33 parece uma zona confortável. O que você imagina para este dólar? Não especificamente para a cotação, mas movimentos. O que pode acontecer com a moeda dos Estados Unidos? Vamos lá, antes de falar da nossa moeda, tem que falar da moeda americana. Desde a posse do Trump, não é, por conta do tarifaço, o dólar americano ele perdeu muito valor em relação à cesta de moedas. A gente chama essa relação de DXY, não é? Então o dólar vinha se depreciando e as moedas dos emergentes vinham se valorizando, não é? E aí aqui, quer dizer, você vinha com as contas públicas parando de piorar, uma atividade ainda forte, uma bolsa muito barata, isso atraiu bastante dinheiro, né? A gente teve uma entrada muito forte no início do ano, aí no final do segundo tri, começou a sofrer um pouco por conta da guerra tarifária, mais em julho e agosto, mas esse mês a gente já está tendo uma entrada forte, né? Eu acho que agora quem vai ditar isso é lá fora, quer dizer, se o dólar americano começar a ganhar mais valor, como a semana já ganhou, não é? A gente pode ver um dólar aqui com mais dificuldade, um real com mais dificuldade de se valorizar, não é? Eu acho que a gente tem que olhar primeiro lá fora para entender o movimento aqui. E essas mensagens que trazemos lá de fora, você já comentou um pouco no comecinho da nossa conversa. PIB americano, 3,8% de crescimento, forte, mais forte que imaginávamos. PCE, 2,7%, bem acima, não bem acima, mas acima um pouquinho Um da pouquinho. meta do Fed, que é de 2%. Aí temos, por exemplo, essas conversas no Banco Central, cada uma vai para um lado. Tem um diretor falando que precisa cortar mais, tem um diretor falando que não pode mais cortar juros, e alguns outros diretores, a maioria ali, mais inclinados a cortar juros até o final do ano. Para Estados Unidos, qual que é o saldo? Passada a régua nesta semana, o que a gente tem de mais informação importante para a economia americana, por favor? Bom, na economia americana, quer dizer, esses eventos que eu falei com você Sim. de PIB, de PCI, não é? A gente deve ter os dados de atividade na próxima semana. Próxima semana também sai o payroll, né, do mês passado de emprego, que é muito importante. Eu acho que o Fed vai estar olhando para esses dados, né, para ver as próximas atitudes que ele vai tomar em relação ao corte de juros.
o mercado espera, né, que venha mais um corte de juros. A gente vê o presidente Trump pressionando, né, todo dia ele critica que o juro tem que cair mais. E aqui, quer dizer, segundo os economistas comentam, a ata continua muito dura, não é? Ela ainda fala que ele está olhando o cenário externo que ainda é desafiador, mas se você começa a ter uma atividade americana mais forte, deixa de ser tão desafiador, não é? E aqui dentro a gente olha, quer dizer, os economistas olham as contas públicas e olham a inflação. A inflação ela está mais calma, não é? Ela tem seus picos de sazonalidade por ano, quando tem algum repique ou não, mas no geral ela está mais calma. A gente tem que ver a taxa de emprego aqui a semana que vem, ainda deve continuar forte, né? Ou se vier uma ligeira desaceleração, mas para ver as atitudes do Banco Central, porque na hora que ele começar a cortar esse juro no ano que vem, a bolsa vai andar. Tem muito setor, muita empresa descontada, outros setores que não são só varejo, né? Perfeito. Normalmente a gente olha aqui no Brasil para commodity, então o pessoal pensa em comprar ação, vai lá em Petrobras, vai em Vale, vai em outras commodities. São essas as principais oportunidades ou você enxerga para além disso, talvez Olha, fora muito desses além disso. segmentos? O que você Muito. coloca aí na conta, talvez, como empresas pressionadas, por favor? Olha, muito além disso, porque Vale é China, não é? A gente tem que ver dados de China, de atividade chinesa, de utilização da capacidade siderúrgica, pacotes, oferta e demanda, tem oferta atrasada na África. Tudo isso tem ajudado o minério a se manter no patamar de $110 a toneladas. Mas a China também é sazonal, chega em novembro, dezembro, ela desacelera um pouco. Então, Vale, você tem que olhar por esse ponto. E Petrobras, a gente tem que olhar o preço do barril do petróleo, né? E para você ter uma demanda maior de petróleo, você tem que ter uma economia chinesa mais forte, uma economia americana mais forte, né? Então, acho que essas duas empresas elas ficam ligadas a esses pontos. Agora, a gente tem empresas do setor de infraestrutura completamente largadas, construção civil ainda muito barato, varejistas, né? Tem muitos setores aqui que vão reagir quando a economia tiver um outro dinamismo, com a queda de juros. Você menciona setores aí bastante impactados por taxa de juros, por exemplo. O setor de construção, tem algumas empresas de média e alta renda muito pressionadas, tem o setor de varejo bastante pressionado, o setor de infraestrutura, por óbvio também, que toma muitos juros, capital intensivo, sempre atenção total a eles. Muito obrigado, Fernando, por nos ajudar a passar a régua nesta semana, dar uma olhadinha no que foi de destaque destes últimos dias. Semana de máximas históricas, fechamento bem próximo da estabilidade e muita informação importante sobre a economia do mundo. Até uma próxima. Um bom final de semana para você. Obrigado, foi um prazer. Um abraço. Garantido.